quero chamar o pastor Haile. Cadê ele? Esse cara lindo, maravilhoso. Nós dois estamos de botinha hoje, né? Nós vamos combinando. Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida do nosso pastor, nosso amigo. Amém. Pai, nós te damos graças, Pai Deus, pelo coração, Pai do Haile. Deus, zeloso, Pai, pela tua palavra, zeloso pela busca de conhecer o Senhor, Pai. Deus, obrigado, Pai Deus, por Senhor ter levantado ele como uma voz profética nesse tempo. O Senhor, Pai, tem levantado ele como instrumento teu, Deus, para libertar, Pai, cativos, tirar, Pai Deus, escama dos olhos pelo poder da pregação do Evangelho, Pai. Deus, que essa noite, Pai, o Senhor possa usá-lo de maneira pontual, cirúrgica, Pai. Deus, no coração de todos aqueles que estão nesse lugar. Pai, nenhum de nós saímos de nossas casas por nossa vontade própria. Foi o Teu Espírito, Pai, que nos atraiu para esse lugar. Deus, então, no nome de Jesus, nos torna, Deus, atentos ao que a tua palavra está dizendo, Deus, porque é pelo ouvir, Deus, que a fé vem, Deus, é pelo ouvir que a transformação, Pai, de dentro para fora vem. Então nos ensina a ouvir a tua palavra, a ler a tua palavra e principalmente praticarmos a tua palavra na nossa vida cotidiana, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte mais uma vez. Paz do Senhor, amém? Ai, meu Deus. Honra, prazer e satisfação estar aqui essa noite. Queria, até antes de mais nada, honrar a presença de dois amigos meus que vieram essa noite com a sua família, que é o pastor André e a sua esposa, a Priscila. São meus vizinhos. E na verdade eles vieram pra cá a partir de muitos convites e ele furando comigo, né? Mas graças a Deus ele veio hoje. E ele veio numa noite especial, sabe por quê? Porque essa mensagem, ela não é uma mensagem nova. Normalmente eu tenho aquele trabalho de preparar durante o mês, durante a semana ali alguma coisa, mas essa palavra Deus colocou no meu coração há muito tempo atrás. E a primeira vez que eu ministrei ela na vida foi lá na igreja do pastor André, no Ministério Amigo Íntimo, na Samambaia. Então hoje, mano, eu vou repetir. Mas essa palavra, ela realmente mudou tudo dentro de mim. Tudo. Porque foi em cima dela que Deus pegou e me deu a visão do que seria o evangelismo inteligente, por exemplo. Foi a partir dela que eu tive realmente um encontro real com a minha identidade, com o meu chamado. E essa palavra foi a bússola que me conduziu até o dia de hoje, nesse lugar. Amém? Sabe, uma das coisas que mais cativaram o meu coração quando eu conheci a CIA foi a capacidade incrível dessa igreja a andar sobre uma identidade muito bem definida. A CIA, ela é uma igreja extremamente autêntica, porque muitos ministérios se firmam a partir da cópia de outro ou da negação de outro. Tipo, lá eles fazem assim, nós fazemos assim. Lá eles erram dessa forma, aqui nós não erramos dessa forma. Mas não. Nós realmente precisamos viver um tempo onde as igrejas têm uma identidade muito bem firmada, muito bem fundamentada em uma revelação de quem Jesus é, em uma revelação de quem Deus é. E não, na verdade, abrir uma igreja ou abrir um espaço baseado nos traumas que vieram do passado, mas realmente se permitir viver algo novo. E realmente isso cativou tanto meu coração que eu decidi firmar uma aliança eterna com essa casa. Amém? E de verdade, eu queria convidar vocês a fechar os olhos só um minuto, sabe? E que vocês possam realmente orar nesse momento agora, em busca do seu verdadeiro eu diante de Deus. Ore mesmo.
Se aproxime agora de Jesus. Imagine que você está realmente ali na sala do trono, sendo observada unicamente por Ele, que não existe mais ninguém nesse lugar, e que só você está aqui. Porque diante daquele que te criou, que te formou, daquele que conhece todos os seus pensamentos, as suas intenções, as suas motivações, é impossível mentir a sua identidade. É impossível mentir. Se você é um pecador, você sabe que é um pecador e você não vai ter como mentir diante dele. Se você sabe que você é fraco, ele também sabe e não vai adiantar você fingir força diante dele. Ele é maior que tudo. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, sobre esta casa. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas nesse momento. E começa a repercutir, Senhor, no nosso interior o seu evangelho, a sua mensagem, a clara revelação de quem tu és, a clara revelação da sua identidade, a plenitude da sua expressão. Vem, Espírito Santo, vem, Deus, e vai nos convencendo de tudo aquilo que o homem não é capaz de nos convencer. Deus, vai desfazendo todas as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Vai desfazendo, Senhor, todas as qualificações que nós fingimos ter e não temos. Vai desfazendo, Senhor, nesse momento agora, todo tipo de construção, Deus, que foi elevada sob uma motivação errada no nosso coração. Senhor Jesus, só vem e revela a sua expressão de graça, de misericórdia, de poder. Porque a partir dessa revelação, nós saberemos exatamente quem somos em Ti. Pode deixar as luzes desse jeito, mas abra a sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 16. Capítulo 16, a partir do verso 13. O Evangelho diz assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Que palavra, que texto incrível, que texto poderoso. Eu me lembro do dia, a minha filha ainda não tinha nascido, e eu estava na nossa nova casa, no quarto que eu havia preparado para ela. Como eu já sabia que era uma menina, então eu comprei ali um balde de tinta rosa, e eu e meu cunhado fomos pintando a parede. Tava aquela cena de construção, né? E só tinha um tapete vermelho lá nesse quarto, na minha casa. E ele totalmente desocupado, eu fechei a porta, peguei a minha Bíblia e comecei a ler esse texto. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que isso aconteceu. E quando
quando eu li esse texto, eu já havia lido esse texto algumas vezes, eu já vi algumas pregações a respeito, eu já vi muitas pessoas legais fazendo livros e compondo canções em cima desse texto, mas naquele dia eu resolvi ler como se a minha mente fosse virgem, como se eu não tivesse nenhum entendimento sobre aquele texto. Inclusive eu aconselho a fazer isso. Você realmente se limpar de toda a contaminação, de tudo aquilo que você recebeu e tentar entender o texto na perspectiva daquele que o viu pela primeira vez. Então, eu parei para prestar atenção na resposta que os discípulos deram a Jesus a essas duas perguntas. Na verdade, essa mensagem ela tá fracionada em 3 fases. Esse é um momento que Jesus ele pega os seus discípulos e tem um momento particular ali com eles e divide esse discipulado em 3 fases. A primeira fase tem a ver com identificar o que as pessoas diziam a respeito dele. Na segunda fase, ele busca identificar o que os discípulos diziam às pessoas a respeito dele. E na terceira fase, ele convoca as pessoas, os seus discípulos, a uma revelação de quem ele é. Mas antes mesmo de eu iniciar dessa forma, eu queria dar um pouco de contexto histórico para vocês a respeito desse momento. Esse lugar para onde Jesus leva os discípulos se chamava Cesareia de Filipe, assim como diz no versículo 13. E Cesareia de Filipe era um lugar que ficava ao norte da Galileia e não era muito visitado pelos judeus, mesmo sendo na própria nação deles. Porque há alguns anos o povo hebreu já havia sido subjugado pelo Império Romano. Então aquele lugar se tornou mais ou menos um assentamento militar para os romanos. E os romanos eles tinham práticas pagãs, eles adoravam vários deuses, eles acreditavam em diversas mitologias. Então era comum que nessa cidade houvesse templos de sacrifício e adoração e devoção aos deuses romanos. E especialmente nesse lugar, onde Jesus conduz os seus discípulos, havia um templo que era dedicado a um deus chamado Pan. É um deus da mitologia grega que ele é metade humano e metade bode. E esse deus, conforme diz a mitologia, ele ficava escondido na floresta, até que passavam as donzelas, então ele pegava e pulava de frente para elas, como se fosse para surpreendê-las, e elas morriam de susto e morriam de medo, porque o seu aspecto era terrível. E é a partir dessa lenda, dessa mitologia, que surgiu a palavra pânico. Quer dizer medo, sabe? Aquele medo que você tem por causa de um susto. E o sacrifício que os romanos faziam a esse Deus eram sacrifícios humanos. Uma coisa que sempre foi repudiada na lei de Moisés, sempre foi repudiada ali entre os judeus, é considerado uma grande blasfêmia, mas eles pegavam seres humanos e sacrificavam a esse Deus, nesse lugar. Em Cesareia de Filipe fica o Monte Hermon. O Monte Hermon, ele é conhecido porque é nele que surge a nascente do Rio Jordão. E as pedras desse monte são pedras meio porosas, sabe? Então, quando eles pegavam e faziam os seus sacrifícios e derramavam o sangue sobre a pedra absorvia esse sangue. E quando a pedra absorvia esse sangue, o sangue passava por ela e tinha contato com a água. E quando a água do Jordão começava a ficar em um tom avermelhado, é que eles entendiam que aquele Deus tinha recebido a adoração deles. E é por isso que esse lugar também era dedicado a um outro deus grego chamado Hades, que era o deus dos mortos. Esse lugar era conhecido popularmente entre as pessoas como as portas do inferno, porque era nesse lugar que Hades recebia os sacrifícios dedicados ao deus Pan. Então não é bem um lugar assim muito popular entre os judeus, até porque eles tinham medo mesmo de acabar morrendo ali. Mas nesse dia Jesus escolheu levar eles até lá.
E é um pouco diferente da forma que Jesus trabalhava, porque é muito comum que você visse Jesus sendo sempre acompanhado por uma multidão de pessoas. Jesus era sempre acompanhado por uma multidão de pessoas. Só no Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 16 que nós lemos, a palavra multidão aparece 6 vezes. Logo, se você virar a página um pouquinho, você percebe aqui que no capítulo 14, Jesus multiplica os pães e os peixes. E depois que ele faz isso, ficou quase que impossível se livrar das pessoas, porque todo mundo queria pão e peixe. As multidões faziam parte da vida de Jesus, mas nesse dia não, ele pega o seu discipulado, ele pega o corpo mais íntimo dos seus discípulos e leva para esse lugar que é conhecido como um lugar de medo, como um lugar de trevas, como um lugar assustador, e começa a fazer questões muito estranhas. Isso vai acontecer com você em qualquer momento. Aquele dia em que Jesus vai pegar o seu coração e vai te colocar em um lugar onde você não tem mais volta, sabe? Ele vai exigir de você um tipo de posicionamento, um tipo de decisão da qual você não vai mais poder voltar atrás. E talvez você já até tenha passado por esse momento, mas se você ainda não passou, pode ter certeza, você vai passar. Porque a essa altura do campeonato, todos os discípulos já tinham visto vários milagres de Jesus, já tinham ouvido diversas parábolas dele. A essa altura do campeonato, todos os discípulos já tinham ouvido ele expulsar demônios. E ele estava muito mais perto da crucificação do que do seu nascimento, nesse capítulo. É aquele momento que ele percebe que precisa ir para Jerusalém para que se cumprisse todas as profecias a respeito dele. Então ele chama seus discípulos, vai para esse lugar esquisito chamado Cesareia de Filipe e faz uma primeira pergunta: o que dizem os povos a respeito de mim? Então os seus discípulos acabam reunindo uma série de respostas para aquela pergunta de Jesus. Olha, Jesus, alguns dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias. Alguns dizem até que você é João Batista. E alguns acham que você é algum dos profetas. E eu me lembro mesmo de estar lá no chão do meu quarto lendo esse texto, e do fundo do meu coração eu achei cada uma dessas respostas extremamente absurdas, muito estranhas. Eu falei, nossa, mas que respostas esquisitas. Porque a essa altura do campeonato, João Batista já tinha denunciado os pecados de Herodes, e por conta disso ele havia perdido a cabeça por causa de uma mulher chamada Herodias. Então não podia ser João Batista. E por que as pessoas ainda diziam que Jesus parecia com João Batista? Quando nós falamos, por exemplo, que as multidões confundiam Jesus com Elias, Elias tinha vindo para Israel há 900 anos antes de Jesus, quase um milênio. E é claro que não fazia o menor sentido que as pessoas comparassem Jesus com Elias. Jeremias é outro profeta que havia morrido muitos anos antes. Então eu comecei a me perguntar por que as pessoas diriam isso a respeito de Jesus. E agora eu convido você a abrir sua Bíblia em João no capítulo 4. Eu peço para você abrir a Bíblia, mas é só para você manter ela aberta, porque eu vou contar de todo jeito. Eu acho que é mais rápido quando eu conto. Jesus, ele estava batizando com os seus discípulos em outras regiões. Se bem que não era bem Jesus que batizava, mas os seus discípulos. E por conta disso, ele simplesmente acha necessário passar por Samaria. Ele acha conveniente passar por lá. Só que uma das coisas que mais buga a minha mente, especialmente sobre o versículo 2 de João no capítulo 4, é quando Jesus ele diz que ele considerou necessário passar por Samaria. Porque se você pega ali o ponto A, que é o ponto onde Jesus estava saindo, e o ponto B, que era o lugar para onde Jesus estava indo, passar por Samaria era completamente desnecessário.
desnecessário. Ele daria uma volta muito maior se ele fosse por esse caminho. Acontece que quando a palavra fala que Jesus considerou necessário passar por lá, ele não estava falando a respeito de uma conveniência geográfica. Ele estava falando sobre um propósito de passar por lá, porque ele sabia que lá ele iria encontrar alguém. E quando eles chegaram em Samaria, ele libera os seus discípulos para ir comprar comida, e ele fica sentado em um poço, até que se aproxima dele uma mulher. E ela achou estranho que tivesse alguém ali. O horário que ela foi lá era meio-dia. E ela, beleza, ela vai lá, busca a águazinha dela, até que Jesus toma a iniciativa e fala com ela: mulher, me dá um pouco de água, me dá um copo de água. Aí ela fala assim: como você, sendo judeu, fala a mim que sou mulher e samaritana? Haviam dois separadores sociais: primeiro por ela ser mulher e segundo por ela ser samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então ele fala assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria da água que jorra para a vida eterna. Eu não sei com que impacto essa mulher recebeu essa informação, porque ela debocha de Jesus. E fala assim: você não tem com que tirar água do poço. De onde você me tiraria essa água que jorra para a vida eterna? É como se fosse um desdém, sabe? Ela falou: por acaso você é maior do que Jacó, nosso pai, que deu de beber desse mesmo poço aos seus filhos e aos seus animais? Quem você pensa que é? E Jesus, como se dissesse: eu sou maior do que Jacó. Eu sou. E esse seria o momento exato para ele dar carteirada da sua identidade para aquela mulher. Ele podia ter dito isso: eu sou maior do que Jacó. Mas ele não disse. Ele só espera a provocação dela, dizendo: vai, me dá dessa água, para que eu nunca mais tenha que vir aqui nesse poço beber. Aí ele fala: não tem nenhum problema, vai lá, chama o seu marido, traz ele aqui e eu vou dar água para você e para ela. E nesse momento Jesus ele toca em uma das feridas dessa mulher, porque ela lembra que ela está devendo no cartório. Então ela responde: Senhor, eu não tenho marido. Aí ele: disseste bem, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. E nesse momento ela é tomada por um susto. E nesse momento a conversa muda. Ela fala assim: eu vejo que tu és... Não, desculpa, mais alto. Eu vejo que tu és... Volta para Mateus 16. Mateus 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os povos que eu sou? Uma das respostas é: os povos dizem que você é um profeta. Agora abra sua Bíblia em João, no capítulo 9. João, no capítulo 9, a partir do verso 35. Eu também pedi para você abrir, mas eu não vou ler. Eu vou explicar para você. Em João 9, a partir do verso 35, nós nos encontramos com um dos milagres que realmente mudaram a vida de Jesus, ou pelo menos atraiu para ele muita oposição, que é o milagre da cura de um cego de nascença. Eu não sei se você sabe, mas o livro de João, o Evangelho de João, ele não registra milagres. Eu vou repetir bem alto: o Evangelho de João não registra milagres. O Evangelho de João registra sinais. Existe uma diferença entre milagres e sinais. Os milagres, eles são a cura em si. De tudo aquilo que Jesus queria curar, ele simplesmente curava. Mas os sinais não é a cura em si, é a transmissão de uma mensagem por meio da cura. É um tipo de milagre que prega, é um tipo de milagre que estabelece uma lição, que estabelece um fundamento, que cria uma teologia.
Se você acompanha a sua Bíblia em Isaías, a partir do capítulo 42, você vai ver que uma das prerrogativas proféticas da vinda do Messias era a cura dos cegos. E havia muita disputa entre os fariseus e os saduceus sobre que tipo de qualidade isso se daria. Porque é muito comum, por exemplo, que você nasça enxergando, mas que por alguma ocasião da vida, seja um acidente, seja uma doença, você acaba perdendo a visão no meio do caminho. E é por isso que os fariseus, sendo radicais como eram, eles diziam: não, o verdadeiro sinal da vinda do Messias não é pela cura de um cego, porque isso pode acontecer, eventualmente pode acontecer com alguma facilidade, mas aquele que nasceu cego, se alguém curar alguém que nasceu cego, esse sim é o Filho de Deus. Então, Jesus ele curou muitos cegos. Você conhece a história do cego de Jericó, cego Bartimeu, você conhece todos os cegos, mas esse cego em específico, ele tinha nascido nessa condição. E Jesus estava lá no templo e fala assim: você nasceu cego. Ele vai lá, cospe no chão, faz um pouquinho de lodo, passa no olho dele e ele começa a enxergar. Isso é incrível. Então ele começa a dar glórias a Deus e a mostrar para o povo, e as pessoas ficaram cada vez mais maravilhadas com esse milagre, porque ele era conhecido, ele sempre estava ali mendigando. Isso logo chamou a atenção dos fariseus, e os fariseus estabeleceram um inquérito para investigar a natureza desse milagre, porque, igual eu falei, não era um milagre, era um sinal. Nós nem devemos julgar muito os fariseus por fazer isso, porque era exatamente esse o papel deles: testificar dos acontecimentos estranhos, bizarros que estavam acontecendo ali. E conforme a teologia daquele tempo, as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, assim nasciam por causa dos pecados dos seus pais. Então eles primeiro perguntaram para o cego: peraí, que história é essa que você está enxergando? Você não era cego? Não, eu era cego sim, desde que eu nasci. E como é que você está enxergando agora? Eu não sei. Eu estava lá e de repente o cara passou uma lama no meu olho e eu comecei a enxergar. E se eu fosse um fariseu, a primeira coisa que eu faria seria encontrar um cego, cuspir no chão, fazer uma lama, passar na cara dele e ver se funciona. E não funcionou. Não funciona. Porque não é assim que se cura cegos. Então é claro que eles olharam para isso e falaram: isso é mentira, fala a verdade. Você era cego, sim. Você não enxergava, não. E você nasceu assim, sim. E como você está enxergando? Eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu não sou mais. Então eles pensaram: não, peraí, os deficientes nascem dessa forma por conta do pecado dos pais. Vamos até a casa dos pais desse infeliz. E chegando lá, eles começam a pressionar os pais desse cego. E falaram: peraí, você teve um filho? Sim, eu tive um filho. E ele nasceu cego? Sim, ele nasceu cego. E como que ele está enxergando agora? Eu não sei. E eles estavam aumentando a pressão sobre as pessoas, e eles até chegaram a declarar que aquele que dissesse ou atribuísse que esse milagre fosse feito por meio de Jesus, eles seriam expulsos e banidos do templo. E as pessoas ficavam com medo desse tipo de declaração. Quanto mais eles eram pressionados, Eles respondem: olha, o nosso filho ele é maior de idade, ele pode responder sozinho por si, pergunte para ele. Então, num terceiro momento, os fariseus vão em direção até o cego, jogam ele na parede falando: agora você não escapa, diz pra gente o que aconteceu, como você foi curado. Ele falou: eu já falei e vocês não acreditam. Eu estava lá, ele cuspiu, passou. Não, fala a verdade, eu já falei e vocês não acreditam. Mas chega um momento em que o cego protagoniza a voz na parábola. Na parábola não, na passagem. E fala assim: não, mas peraí, tá errado isso aqui. Vocês são os religiosos, vocês são os estudiosos, são vocês que me deveriam dar uma resposta a respeito de quem essa pessoa é, e não eu. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. E os fariseus: você é todo nascido em pecado e está querendo ensinar a nós? Quem você pensa que é? O que você diz a respeito daquele que te curou? E ele diz: eu digo que ele é um profeta.
Eu digo que ele é um profeta. Volta para Mateus 16, lá no versículo 13. Você percebe que essa imagem de Jesus está realmente se configurando entre as pessoas. E até agora nós coletamos a opinião de uma mulher samaritana, coletamos a opinião de um cego, e agora eu quero convidar vocês a coletar a opinião de um nobre a respeito de Jesus. Então abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 16, e esse eu vou ler, porque diferente dos outros dois, esse eu não decorei. Marcos 6, verso 16. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: é João, aquele a quem eu mandei degolar. Ele ressuscitou, porquanto o próprio Herodes mandara prender João e encerrá-lo, e manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. E aqui ele fala um pouco mais da história, mas olha só que estranho. A fama de Jesus, a identidade de Jesus, estava provocando alvoroço por todas as classes sociais. Todas as pessoas estavam discutindo a respeito dele, buscando conhecê-lo, saber o que ele prega, saber o que ele fala. Sempre que você viver a partir da sua autenticidade, a partir da sua identidade, você vai provocar oposição por onde você passa. Sempre. É por isso que assim incomoda tanto a cidade. É por isso que muitos ministros dessa casa incomodam tanto a cidade. Porque todos aqueles que vivem a partir de uma identidade muito bem definida e fundamentada no Senhor, vai atrair automaticamente oposição. E assim pensavam as pessoas a respeito de Jesus. E depois que eu realmente investiguei ali o que diziam as mulheres, os cegos, os coxos, os mancos, os fariseus, os nobres, os reis, eu realmente entendi que Jesus carregava consigo uma identidade profética muito bem definida. E é por isso que as respostas dos discípulos lá em Mateus 16 passaram a fazer mais sentido na minha cabeça. A questão é que a mensagem não acaba por aqui. É nesse momento que Jesus implementa a segunda fase do seu questionamento. E agora ele já não se interessa mais por aquilo que as pessoas diziam a respeito dele, mas agora ele queria saber o que os discípulos diziam às multidões a respeito dele. O que vocês dizem ao meu respeito às multidões? E diferente da primeira resposta, essa segunda não teve resposta. Essa segunda foi marcada por um silêncio ensurdecedor. Isso porque nem os discípulos de Jesus tinham uma resposta adequada da identidade dele. Os discípulos tinham medo mesmo, porque em vários momentos do Evangelho você vai perceber que eles estavam em dúvida a respeito de quem era Jesus. Lá em João, no capítulo 14, você vai ver os discípulos falando: Senhor, mostra-nos o Pai, é tudo que nos basta. E ele fala: mas rapaz, eu não estou andando com você há tanto tempo e você não sabe quem eu sou. Eu e o Pai somos um. Não, Senhor, mostra o Pai. Eles andavam ainda, sabe, na dúvida daquilo, porque realmente é um tipo de verdade que muda tudo a respeito de nós. Eles estavam vivendo milênios de tradição religiosa, e de repente chega um cara e fala que é o Filho de Deus, e de repente ele começa a fazer milagres e coisas. Não é fácil digerir essas informações. E ele pergunta: o que vocês dizem aos povos? E Pedro, sempre Pedro, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repete comigo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que me chama a atenção? É que eu esperava essa resposta de outras pessoas. Eu esperava mesmo. Porque Pedro, ele era sempre aquele que falava a coisa errada na hora errada. Ele sempre cometia algumas gafes, ele sempre errava.
Ele de todos os discípulos era o mais impulsivo. Ele respondia com toda a sua emoção. Ele era bem sanguíneo mesmo, sabe? E várias vezes você vê ele errando. Jesus, ele está indo para curar a filha de Jairo. Aí uma mulher toca nas vestes de Jesus e Jesus fala: alguém me tocou. Aí Pedro: Jesus, sacanagem, né? Tá todo mundo te apertando, é claro que alguém te tocou. Aí falou: Pedro, pelo amor de Deus, eu tô falando que alguém me tocou diferente, porque de mim eu senti sair virtude. Quando Jesus está lá, né, na mesa da ceia, ele fala: eu vou lavar os pés de vocês, vem cá. Aí Pedro: de jeito nenhum, tá amarrado, jamais você vai me lavar. Ele falou: mas Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele falou: então lava tudo. Lava tudo. Jesus falou: Pedro, pelo amor de Deus, você já está limpo, só basta lavar o pé. Até na hora que foram prender Jesus, Pedro vai lá, pega a espada e tenta cortar a cabeça do soldado e erra, e acaba acertando a orelha dele. E Jesus: Pedro, pelo amor de Deus, guarda essa desgraça dessa espada. Traz a orelha do rapaz, Pedro, bota o rapaz aqui de volta e gruda de novo. Porque ele era impulsivo, era parte da personalidade dele. Ninguém pega uma espada para mirar na orelha de alguém. Ninguém. Quando você acerta a orelha é porque você errou o pescoço. Pedro queria matar o soldado e errou, porque ele não era das armas, ele não era militar. Mas em Mateus no capítulo 16, Pedro acerta na veia. Eu acho que ele já estava esperando o esporro e o esporro não veio. Ele já estava esperando um tipo de repreensão por parte de Jesus, mas a repreensão não veio. E por que não veio? Porque Jesus falou: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O meu Pai. Você nunca erra quando a revelação que você carrega vem de Deus. Você nunca erra. E sabe o que me chama a atenção mesmo? É que a gente quase nunca presta atenção no tempo verbal da segunda pergunta. Porque pensa comigo, Jesus sempre andava com as multidões, certo? Esse momento era um momento privado, estava só Jesus e os 12 discípulos. E a segunda pergunta foi: o que vocês dizem aos povos, o que vocês dizem às multidões a respeito de mim? Jesus não estava explorando dos seus discípulos uma resposta imediata baseada naquele presente, mas aquilo que os discípulos diziam às multidões e aos povos quando eles estavam com as multidões e os povos. Não era no agora ali. Eu não sei se você lembra, mas abre a sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 10. Eu também não vou ler, só para você saber onde está. É quando Jesus ele comissiona 70 dos seus discípulos e pede para que eles vão nas cidades anunciando o evangelho do reino. E ele fala assim: olha, separem de 2 em 2, vão batendo de porta em porta, anunciando o reino de Deus. Não leve bolsa, não leve alforje. Se alguém parar vocês no meio do caminho para cumprimentar, passa reto, porque a mensagem é urgente. Anuncie o reino de Deus. E eles foram de 2 em 2. E era muito comum que isso acontecesse. Quando vinha um médico à cidade, normalmente ele enviava precursores para ir avisando as pessoas: olha, traga os doentes, traga os enfermos, porque está vindo um rapaz aí que ele pode curar vocês. Fazendo o marketing, fazendo a propaganda mesmo. Então eu queria que você imaginasse agora, de 2 em 2, os discípulos passando de casa em casa nas cidades e falando: olha, tá vindo um cara aí e ele faz curas, ele faz milagres, ele faz sinais. Então se você tiver algum enfermo, se você tiver algum doente, traz pra cá, porque ele vai curar e ele vai curar a todos. Traz pra cá. E as pessoas falavam: meu Deus, nossa, que incrível, e quem ele é? Aí nessa hora eles se calavam, porque eles tinham medo de responder. Nessa hora eles ficavam paralisados. Porque você dizer que Jesus é o Messias nesse contexto era praticamente suicídio, era uma sentença de morte. Mas Pedro não tinha esse medo.
Pedro, quando ele estava indo lá de 2 em 2, falando do evangelho, ele falava a mesma coisa: olha, traga os doentes, tá vindo o meu mestre para cá, ele faz curas, ele faz sinais e tudo, traz ele para cá. E as pessoas: ué, mas quem ele é? Qual o nome dele? E Pedro falava: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Traga os doentes, traga os enfermos. Quem ele é? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou aqui em Mateus 16, ele não estava fazendo referência a esse momento presente, mas exatamente aquilo que eles diziam quando estavam com os povos e com as multidões. E é claro que Pedro assumir isso era muito perigoso para ele, porque essa era uma declaração política muito arriscada. Se você abrir a sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 26, no verso 63, você vai perceber que Jesus estava lá na casa de Caifás, sendo julgado, prestes a ser crucificado, e Caifás falou: você é o Filho de Deus? E Jesus diz: tu o dizes. E nesse momento Caifás rasga suas vestes e diz: de que prova mais precisamos? Vocês ouviram da boca dele que ele se fez Filho de Deus. Eu o declaro culpado. Jesus morreu e foi crucificado exatamente sob a acusação de se fazer Filho de Deus. Então, quando Pedro, anunciando Jesus, ele respondia: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava abraçando a sua própria cruz, porque ele sabia que essa declaração poderia matá-lo. Não é como nos dias de hoje que ser cristão é legal. Eles viviam sobre um contexto de intensa perseguição religiosa. E é especialmente por isso que Jesus responde: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Porque quem te revelou não foi carne, não foi sangue, foi o meu Pai que está no céu. Eis que eu coloco nas suas mãos algumas chaves, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que vocês ligarem no céu será ligado na terra. É poderoso demais. É poderoso demais saber que Pedro, como exemplo da igreja, ele carregava consigo uma revelação espiritual da identidade de Jesus. Pedro carregava consigo uma revelação espiritual da identidade de Jesus. E é exatamente por isso que nesse momento Jesus diz para ele quem ele é. Porque quando você tem uma revelação de quem Jesus é, ele tem uma revelação ao seu respeito sobre quem você é. A revelação da identidade de Jesus, ela abre portas, ela fecha portas. Quando a gente fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a sua igreja, faz a gente entender que a pedra é Pedro, e não é Pedro. Ele está falando sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é a revelação da identidade de Jesus para o mundo. Eu vou fundar a minha igreja a partir dessa revelação, porque é essa revelação que devolve identidade para o homem. Pedro tinha acabado de receber a sua identidade espiritual, porque ele decodificou a identidade de Jesus e assumiu os riscos disso. Identidade é isso. Identidade é o maior problema da nossa geração. Mas eu acredito que a identidade também será a maior solução de todos os tempos. Uma revelação da identidade de Jesus será a maior solução de todos os tempos. Inclusive Jesus, ele não se ocupou de fazer mais nada no decorrer do seu evangelho, senão apresentar o Pai. Era tudo que ele fazia. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, você vai ver um texto bem tenso, um texto bem complicado de entender. Que é quando a Bíblia fala que os homens foram se afastando da imagem de Deus. E dia após dia eles desconheciam o seu Criador. E ele falava que todos nós somos indesculpáveis, porque a identidade de Deus e todo o seu poder é claramente observado pelas coisas que foram criadas. É por isso que o salmista diz que os céus declaram as obras das mãos de Deus. Toda a criação tem uma assinatura do seu autor. Toda a criação você percebe, elementos muito parecidos com Deus. É por isso que sempre que Jesus falava em parábolas, ele falava de coisas naturais. Falava
sobre trigo, sobre peixe, sobre grão de mostarda. Falava sobre rede. Falava de coisas que pertenciam à realidade daquelas pessoas. Porque tudo comunica Deus. É impossível que você não veja Deus em nada. É impossível. Ele está presente em tudo. Tudo que existe é uma declaração da identidade dele. Tudo. E o que aconteceu com esses que foram se afastando da identidade de Deus? A Bíblia fala que Deus os entregou às suas concupiscências. Deus os entregou. E tudo que era natural foi deturpado. O texto continua até dizendo que até as mulheres abandonaram o uso natural do corpo. Os homens começaram a se inflamar em suas paixões. E cada vez mais eles foram se depravando e se afastando da imagem natural. Se afastando da pessoa que eles deveriam ser em Deus lá no Éden. Porque sempre que você se afasta da identidade de Deus, alguma coisa é deturpada na sua imagem. Mas ao passo que você se aproxima da identidade dele, essa revelação vai te transformando. É por isso que lá em 2 Coríntios Paulo fala: contemplando como que por um espelho a glória de Deus, somos transformados dia após dia. Existe um milagre da contemplação. Quanto mais você o vê, quanto mais você o identifica, quanto mais essa imagem dele fica iluminada na sua mente, mais transformações vão acontecendo no seu interior. E agora eu queria entrar na terceira fase e última da palavra. E se o pessoal do louvor pudesse subir e me ajudar, eu agradeceria demais. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, a partir do capítulo 1. Logo a primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse é a palavra revelação. Tanto que em algumas Bíblias nem aparece o nome grego Apocalipse, que vem da Septuaginta. Aparece expressamente a palavra revelação. Porque foi a partir de uma revelação que o futuro foi decifrado para João na cabeça dele. O livro de Apocalipse foi escrito no ano 100 depois de Cristo, pelo último dos apóstolos vivo, João. Todos os outros já haviam padecido pelo martírio. Todos os outros já haviam sido mortos, crucificados, transpassados por flechas, cortados por espadas. Mas se o cristianismo era crime no ano 100, por que João estava vivo? Se era tão fácil matar um idoso. Eu não sei se você sabe, mas a ilha de Patmos, que foi o lugar para onde João foi exilado, era uma prisão política, era uma ilha. É porque existem pessoas que são inconvenientes de se matar, porque talvez a morte dessas pessoas comunicasse algo muito pior. Então, quando os romanos eles tinham um político que fazia oposição e eles gostariam de prender, eles jogavam na ilha de Patmos. Isso porque, durante anos, o império falhou miseravelmente em assassinar João. Há relatos da tradição que dizem que João chegou a ser colocado em uma panela de óleo fervente. E ele saiu de lá, ileso, dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Há outro relato da tradição cristã que diz que João ele foi lançado de um despenhadeiro. E lá embaixo eles olhavam para ver o corpo. E João estava se levantando, se limpando, dizendo: filhinhos, ameis uns aos outros. Esses relatos não estão na Bíblia, eles nem são oficiais. Mas todos os livros de história da igreja cristã, especialmente aqueles que foram homologados pelo Vaticano, dizem que essas histórias são reais. Existem até quadros da Idade Média de João dentro de um caldeirão de óleo fervente, com as mãos levantadas para cima e aquela auréola dourada na cabeça dele. Pode pesquisar.
não sei se essas histórias são reais, mas o que eu sei é que ele foi exilado sem precisar ser exilado. Ele poderia ser facilmente morto, mas ele foi preservado por uma revelação de Jesus. E estando lá, naquela prisão, na ilha de Patmos, ele escuta a voz de alguém e parecia a voz de um trovão. Então ele, assustado, ele se vira para ver quem é, e ele é transportado imediatamente para uma dimensão espiritual. E ele é arrebatado em espírito, e ele começa a ver uma figura estranha andando no meio de 7 castiçais de ouro. Então, logo, a primeira iniciativa de João no livro de Apocalipse é descrever o que ele estava vendo, porque era absurdo demais. Ele estava vendo um homem que tinha os olhos como chama de fogo, ele tinha os pés como latão reluzente, ele usava uma veste branca salpicada com sangue, ele tinha um cabelo branco como a lã branca, assim como a neve. E essa figura passeava no meio dos 7 castiçais de ouro. E esses castiçais representam as 7 igrejas do Senhor. E esse foi o momento em que João apagou da sua mente a última imagem que ele teve de Jesus antes de morrer, que foi ele crucificado, dilacerado, nu, completamente torturado. Foi nesse momento que ele teve uma revelação do Jesus glorificado. O mesmo Jesus que algum tempo atrás ele tinha visto no Monte da Transfiguração. Ele viu lá. E diante daquela mensagem, daquela imagem assombrosa, Jesus vira para ele e fala assim: João, escreve 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas 7 igrejas, dá a entender que elas eram muito espalhadas por várias cidades, e que o evangelho já havia sido vascularizado pelo mundo antigo, mas não era bem assim. Na verdade, todas essas cidades que são descritas em Apocalipse no capítulo 2 eram cidades muito próximas e costeiras. Com alguma velocidade você alcançava essas cidades de barco e não precisava empreender viagens muito longas. Mas para cada uma dessas igrejas ele traz um recado. Ele traz, sabe, ele monta uma estrutura de exortação que começa por uma assinatura, depois por um reconhecimento das boas obras, depois uma advertência quanto àquilo que não está agradando tanto a Deus, e no final uma promessa daquilo que ele faria caso aquela igreja vencesse os seus obstáculos. Essa estrutura ela foi encontrada nas 7 cartas. E sabe o que eu acho interessante? Essas cidades eram tão próximas, mas tão próximas, que seria muito natural perceber que o problema da maioria das pessoas fossem os mesmos, porque eles viviam muito perto uns dos outros. Mas cada igreja carregava um tipo de mensagem muito peculiar, muito diferente, muito específico. Porque na verdade, historicamente, essas cartas foram endereçadas para essas 7 igrejas, mas essas 7 igrejas são representações do tipo de igreja que se formou através da história. Essas 7 igrejas são representações de igrejas que viveram e percorreram o evangelho até o dia de hoje. Eu não sei separar certinho qual igreja representa qual período, mas é muito fácil saber disso entre a primeira e a última. E a primeira igreja era bem aquela igreja apostólica, que ele fala assim: olha, eu conheço suas obras, eu sei o que vocês têm feito, vocês têm, vocês não toleram os maus, vocês têm posto à prova os que se dizem apóstolos e não são, e eu os louvo por isso, isso é bom. Eu só tenho, porém, contra ti uma coisa: que abandonaste o seu primeiro amor. Então volta para o seu primeiro amor, porque quando não, eu virei e removerei do seu lugar o seu castiçal. Eu virei. Então volta, arrepende-te. Sabe o que há de mais incrível nas cartas que Jesus escreveu para as igrejas de Apocalipse? É que se você olha no capítulo 1, você vê João descrevendo toda a identidade de Jesus: os olhos, o cabelo, o tom da pele, o vestido, tudo. E quando você olha o
início de cada uma das cartas são pedaços da identidade de Jesus. Por isso que aqui lá, logo na primeira, ele diz assim, eu vou abrir aqui, peraí. Faz muito tempo que eu não uso uma Bíblia de papel. Jesus. A primeira, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeira parte da identidade de Jesus. Versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Volta aqui no capítulo 1, você vai ver isso na identidade de Jesus. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Volta aqui. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus, ele pega a sua identidade, divide em 7 partes e entrega para a sua igreja. Porque na verdade a igreja que realmente representa Jesus é aquela que vive sob a perspectiva da revelação das 7 igrejas ao mesmo tempo. Não acredite que a mensagem que é para outra não funciona para você. Deus tem uma revelação completa da sua identidade para a igreja no hoje, no agora. E não adianta você escolher as páginas da Bíblia que você quer obedecer. Se você não se submete à plenitude da palavra, você não está sendo transformado por quem Ele é. Porque a identidade de Jesus, ela foi uma chave que abriu uma revelação a respeito daquela igreja. Uma revelação daquilo que eles faziam de certo e daquilo que eles faziam de errado. E é por isso que uma das promessas que Jesus entregou a essas igrejas, a partir de uma revelação de quem Ele é, foi uma nova identidade. Se você procura aí em Apocalipse agora, a carta de Jesus à igreja de Pérgamo, ele diz: ao que vencer, eu darei para ele um novo nome, uma nova identidade. E essa identidade vai estar escrita em uma pedrinha branca, bem pequena. E só eu e você vai saber que nome é esse. Existe uma identidade que Deus tem reservado para você que é íntima e que só diz respeito ao seu relacionamento com Ele. Ele tá realmente fazendo isso ser tão privativo, sabe? É fazer isso ser tão íntimo, tão particular. Ninguém na eternidade vai saber por qual nome o seu Senhor te chama, porque não se trata do tamanho do seu nome, a pedra é pequena. O seu nome não é nada diante da identidade dele, mas Ele vai te chamar por esse nome. Fica de pé. Uma outra revelação de Jesus para a igreja de Sardes diz o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui ele já está falando sobre um segundo aspecto de identidade, porque aquela primeira da pedrinha branca é só você e Ele que sabe. Mas essa segunda identidade é a confissão de Jesus diante dos céus sobre quem você é. É por isso que Deus lá do alto do céu, Ele diz: viste o meu servo Jó? Ele chamou Jó pelo nome, porque existe uma identidade pública a respeito daquilo que Ele espera de você. Existe algo que não será possível de se esconder. Não se esconde uma vela debaixo da cama. Existe um tipo de identidade reservado para você que é chamado para brilhar lá fora. É chamado para brilhar lá fora.
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, e ele virá, e ele virá, O leão da tribo de Judá. e ele virá, e ele virá, e ele virá, O leão da tribo de Judá. ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e viverá em glória pra sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e viverá em glória pra sempre. E ele está vivo, e ele está vivo, e ele está vivo. E ele está vivo, e ele está vivo, e ele está vivo. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare. Ele vive. Ele vive. Diga isso, diga isso. Ele vive. Ele reina. Ressuscitou. É vencedor. Está sentado sobre o trono. Só ele é digno de todo louvor. Ele vive. Ele vive. Ele reina. E ele reina. Ressuscitou. Ressuscitou. É vencedor. É vencedor. Está sentado Está sentado sobre o trono. sobre o trono. Só ele vive. Ele vive. Ele reina. Ele reina. Ressuscitou. É sobre o trono. Só ele é digno. Ele está vivo. E ele está vivo. E ele está vivo. E ele está vivo. E ele está vivo. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência,
faz andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que a revelação da identidade de Jesus venha realmente te tirar da escuridão, te tirar, sabe, das trevas, que significa a falta de conhecimento, e venham iluminar entendimento. Porque contra uma igreja que ora, contra uma igreja que carrega consigo uma revelação espiritual da identidade de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão! Não prevalecerão! O inferno já foi derrotado. É para isso que nós existimos. Que Deus abençoe a sua vida.